Fala Tricolor, tá no ar o Vai e Vem do Flu dessa terça-feira e o assunto de hoje é a invasão gringa no Fluminense, né? Abriram-se as portas para os reforços estrangeiros nas Laranjeiras. O Fluminense anunciou de forma oficial na noite dessa última segunda-feira a contratação do atacante peruano Fernando Pacheco, ex-Sporting Cristal. O atleta assinou com o Fluminense por 4 anos e o Tricolor desembolsou aí a quantia de 2,8 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador, que vem em definitivo para o Flusão. Mas a torcida tricolor vai ter que esperar aí um pouquinho para poder ver esse atleta estrear com a camisa tricolor em campo. Isso porque ele vai disputar o pré-olímpico lá com a seleção peruana, assim como o zagueiro Nino, né, que está com a seleção brasileira, e ele só deve ser apresentado e fazer a sua estreia pelo Fluminense só lá em fevereiro. Então vamos ter que esperar aí mais um pouquinho para ver esse jogador em campo defendendo as cores do Flusão. Mas o que você achou dessa contratação? Você leva fé que o Pacheco vai brilhar com a camisa do Flusão em 2020? Comenta aí embaixo. E outro gringo que também está muito próximo de acertar com o Fluminense é o meia atacante uruguaio Michel Araújo, do Racing do Uruguai. Inclusive, o portal Globoesporte.com noticiou ontem que o jogador já é esperado nessa quarta-feira, aqui no Rio de Janeiro, para fazer exames e assinar com o Tricolor. Apesar disso, tanto o jogador quanto o presidente do Racing do Uruguai ainda não confirmam essa transferência. Ontem, o vice-presidente do Racing deu uma entrevista dizendo aí que o acordo estava próximo, né? Dando a entender que o acordo estava muito próximo de ser fechado, que os valores oferecidos pelo Fluminense agradaram, mas ele também não bateu o martelo ainda. O Fluminense deve desembolsar aí a quantia de 3 milhões de reais para adquirir os direitos do atleta, que deve vir em definitivo para o Flu, e acertar aí também um contrato longo, assim como o atacante Fernando Pacheco, né? Ele deve assinar aí por 3 ou 4 temporadas. O Michel Araújo é um meia atacante que joga ali pelas pontas, né, tanto na direita quanto na esquerda, mas também pode jogar ali centralizado. Você acha um bom reforço para o Fluminense trazer aí o Michel Araújo para jogar aqui no clube em 2020? E não acabou ainda não. Pode ter mais um jogador estrangeiro desembarcando nas Laranjeiras nessa temporada, e é o meia paraguaio Oscar Ruiz, de 28 anos, que joga no Cerro Porteño do Paraguai. Ele é um meia canhoto que atua ali centralizado, mas um pouco mais pro lado esquerdo, né, para meia esquerda. Quem noticiou o interesse do Fluminense nesse jogador em primeira mão foi a rádio ABC Cardinal, lá do Paraguai. E o Netflu conseguiu descobrir que o Fluminense, inclusive, já fez uma proposta para contar com esse jogador. No entanto, o Cerro Porteño recusou, né? A proposta do Fluminense era para contratar o atleta por empréstimo, mas o Cerro recusou e fez uma contraproposta, dando a entender aí que só aceita se desfazer do jogador se for vendendo, né? Nessa contraproposta, o Cerro Porteño pede aí no mínimo 5 milhões de reais para poder liberar o atleta para o Fluminense, que viria em definitivo. A diretoria do Fluminense ainda não respondeu aí a essa contraproposta, então a gente vai ter que esperar os próximos dias para poder saber se a gente vai ter aí novidade, de repente um terceiro gringo pintando no Fluminense. Depois de um peruano e um uruguaio, pode ser que venha um paraguaio. O que você está achando dessa movimentação do Fluminense no mercado da bola para contratar jogadores sul-americanos? Eu, pessoalmente, estou achando válido. São jogadores jovens ainda, né? O Pacheco tem 20 anos, o Michel Araújo tem 23, esse já é o Oscar Ruiz, já é um pouquinho mais velho, tem 28, mas são jogadores jovens que podem aí, de repente, se destacando no Fluminense, serem vendidos depois para o exterior por 10 vezes ou até 15 vezes o valor que o Fluminense está investindo neles agora, né? Que é um valor relativamente barato. Então acho interessante essa postura do Fluminense de apostar em joias sul-americanas para, quem sabe, no futuro lucrar com isso financeiramente. Além do retorno no campo, né? Porque é importante ter jogadores jovens para mesclar aí, já que o Fluminense contratou alguns atletas mais experientes. O caso do volante Henrique, do volante Hudson também, de 34 e 31 anos. Então ter esses atletas aí com 20, 21, 23 anos é importante para dar esse equilíbrio, né? Mas o que você acha? Comenta sobre isso aí embaixo no campo dos comentários. E antes de encerrar o programa, vamos falar um pouquinho sobre a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, que está se aproximando, no próximo fim de semana.
O técnico Odair Hellmann vai ter aí pelo menos mais 3 desfalques para a partida do próximo domingo, além do zagueiro Nino, que está com a seleção brasileira sub-23, né, que vai disputar o torneio do pré-olímpico agora no final de janeiro, e também do meia Paulo Henrique Ganso, que está suspenso por conta de uma expulsão no Fla-Flu do Carioca do ano passado. O Fluminense até conseguiu diminuir aí um pouco a pena dele, né? Mas ele ainda vai ter que cumprir mais um jogo de suspensão, ou seja, ele só vai estar à disposição do treinador a partir da segunda rodada. Além desses 2 jogadores, o técnico do Flu também não vai poder contar com alguns dos novos contratados. É o caso do volante Henrique, do lateral esquerdo Egídio e também do volante Iago. Isso porque o Fluminense não conseguiu inscrevê-los a tempo, porque não recebeu toda a documentação necessária do Cruzeiro, no caso do Henrique e do Egídio, e também do Vitória, no caso do Iago. Outro atleta que também pode desfalcar o Fluminense no próximo domingo é o atacante Evanilson. Eu digo pode porque o Fluminense ainda está tentando regularizar a situação. Ontem, na segunda-feira, o Fluminense enviou a documentação necessária para inscrever o jogador, mas ainda restam algumas pendências que o Fluminense precisa resolver até sexta-feira para que o atleta esteja apto para entrar em campo e defender aí o Fluminense na estreia do Carioca, que acontece no próximo dia 19 de janeiro, às 7 da noite, contra a Cabofriense em Saquarema, no estádio Elci Rezende. Depois de todos esses desfalques aí que eu falei, qual você acha que é o melhor time que o Odair Hellmann pode colocar em campo, dos que ele tem ali à disposição? Coloca aí nos comentários qual seria a sua escalação ideal para o primeiro jogo do Flusão no estadual. E esse foi o Vai e Vem do Flu dessa terça-feira. Se você gostou, não esquece, deixa o like aí embaixo. Também não esquece de se inscrever no canal se você, por acaso, ainda não foi inscrito por aqui. E ativa o sininho também, que aí você vai receber todas as notificações aqui do canal. Sempre que tiver um vídeo novo, vai pintar aí no seu celular e você vai ser um dos primeiros a saber, beleza? Um abraço e saudações tricolores!